Os antigos sempre diziam que não se deve duvidar e nem afrontar as entidades do além, porque quem faz isso acaba pagando um preço alto pela afronta e desrespeito, e os antigos sabiam do que estavam falando. O relato a seguir é sobre esse tipo de acontecimento. O fato descrito a seguir ocorreu por volta do ano de 1926 e foi real. O que irei contar aconteceu com minha avó quando ela tinha 20 anos de idade. Como ela nasceu em 1906 e o fato ocorrido aconteceu aos 20 anos de idade. O ano do acontecimento foi 1926, não sabendo apenas em que mês ocorreu. Minha avó materna Gabriela morava nesta época no bairro do Catete, no Rio de Janeiro. E certa noite, em conversa com colegas a respeito do sobrenatural, disse a elas que o diabo não existia e que isso era uma invencionice humana. Ora, responderam as colegas, se o mal existe, o tal coisa ruim, deve existir também. Minha avó resoluta, depois de debater, respondeu, se o diabo existe mesmo, que ele apareça na minha frente e se apresente a mim. Cruz credo, falaram as colegas. Gabi, você não tem medo de falar essas coisas. Que nada, não tenho medo. Bem, eu não sei se foi no mesmo dia ou na mesma semana, mas aconteceu que minha avó teve que sair da casa de uma das colegas à meia-noite. Se esse horário hoje em dia já é um pouco tarde, imagine em 1926. O que aconteceu foi que andando sozinha pela calçada, que na época era iluminada por lampiões de gás, minha avó se deparou com um homem encostado debaixo de um desses lampiões, vestindo um terno branco e com chapéu. O medo foi instantâneo e ela teve vontade de atravessar a rua, mas do outro lado estava tudo escuro com os lampiões daquela parte da calçada apagados. Então minha avó fechou a cara e foi olhando para frente. Ao passar em frente ao homem que estava com a cabeça baixa, ele falou em tom zombeteiro. Boa noite, Gabriela. Você não queria me ver? Minha avó na hora olhou em direção ao homem e ele não tinha rosto, e logo em seguida sumiu. Assustada, ela saiu correndo e só parou em casa, onde ficou 3 dias sem dormir assombrada e já estava passando mal, pois na época não existia remédio para dormir. Foi então que foi levada em uma velhinha benzedeira que a rezou e falou para nunca mais fazer aquilo, pois mexeu com quem não devia. Quando eu era criança, com uns 9 anos de idade, de brincadeira apertei a campainha de casa e minha avó, que morava conosco, pediu para ver quem era, e eu abri a porta e exclamei, não é ninguém, pode entrar. Então minha avó me falou zangada, nunca abra a porta de casa para a rua e chame alguém invisível, pois o mal existe lá fora e ele pode entrar. Em uma pequena cidade chamada Vale das Flores, localizada no interior do estado do Paraná, vivia uma jovem mulher chamada Sara Almeida. Vale das Flores era conhecida por suas paisagens exuberantes e tranquilas, onde a vida seguia em um ritmo lento e pacífico. No entanto, a paz da cidade foi abalada por um evento trágico e perturbador. Sara, uma jovem de 25 anos, sempre foi vista como uma jovem gentil e alegre. Sua vida mudou drasticamente quando foi vítima de uma violência sexual brutal cometida por um homem chamado Ricardo Monteiro, um antigo conhecido da família. O crime abalou toda a cidade e Ricardo foi rapidamente preso e condenado. A justiça parecia ter sido feita, mas para Sara, o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Ricardo, enquanto cumpria sua sentença, foi consumido pela culpa e vergonha. Uma noite, incapaz de suportar a pressão, ele cometeu suicídio em sua cela, utilizando um lençol para se enforcar. A notícia de sua morte trouxe um misto de alívio e desconforto para Vale das Flores, mas para Sara significou o início de um tormento ainda mais sombrio. Após a morte de Ricardo, a casa de Sara passou a ser palco de eventos inexplicáveis. Portas batiam sem motivo, objetos se moviam sozinhos e um frio gélido permeava os cômodos mesmo nos dias mais quentes. Sara começou a perceber sombras no seu quarto durante a noite e ouvir sussurros familiares que chamavam seu nome. A voz era inconfundível. Ricardo estava de volta, agora como uma entidade perturbadora do além-túmulo.
As aparições de Ricardo tornaram-se cada vez mais frequentes e aterrorizantes. Ele aparecia como uma figura espectral, com olhos vazios e a corda ainda em volta do pescoço, rindo de maneira sinistra. Ricardo acusa Sara, afirmando que sua morte era culpa dela e que nunca a deixaria em paz. O espírito de Ricardo atormentava Sara incessantemente, fazendo-a reviver o horror de sua agressão. Desesperada, Sara buscou ajuda em todos os lugares possíveis. Ela visitou padres, médiuns e psicólogos, mas nada parecia afastar o espírito perturbado de Ricardo. A comunidade, embora solidária, começava a duvidar de sua sanidade. No entanto, aqueles mais próximos a Sara sabiam que algo sobrenatural estava em jogo. Em uma noite particularmente fria e sombria, Sara decidiu enfrentar seu medo de frente. Reuniu todas as suas forças e, durante uma aparição, desafiou o espírito de Ricardo. Ela gritou, liberando toda a dor e raiva que guardava dentro de si, declarando que ele não tinha mais poder sobre ela, nem em vida, nem na morte. Para sua surpresa, a figura diabólica começou a enfraquecer. As risadas macabras transformaram-se em gemidos de dor, e a imagem de Ricardo começou a desaparecer lentamente. A coragem e determinação de Sara finalmente libertaram-na do tormento. A partir daquela noite, a casa de Sara voltou a ser um lugar de paz. O espírito de Ricardo nunca mais foi visto, e Sara pôde finalmente iniciar o processo de cura. Ela sabia que o trauma que carregava não desapareceria facilmente, mas também sabia que tinha vencido uma batalha importante, tanto contra os fantasmas do passado quanto os do presente, mesmo quando o horror ultrapassou as barreiras da vida e da morte. Sua história é lembrada não apenas como um conto de terror, mas como um testemunho da força humana diante da adversidade e o sobrenatural, ainda que muitas pessoas duvidam que existam espíritos que podem voltar após a morte. Em 1923, no vilarejo de Torremanzanas, localizado na província de Alicante, Espanha, uma lenda macabra começou a circular. 3 irmãs, Isabel, Carmen e Teresa, conhecidas por sua beleza e riqueza, tratavam com desprezo aqueles que consideravam inferiores. Uma noite, uma velha senhora chamada Dona Maria Pilar, conhecida por seus conhecimentos de ervas e curas, foi humilhada pelas irmãs quando pediu comida e abrigo. Tomada pelo ódio, Dona Maria Pilar lançou uma terrível maldição sobre elas. Vocês, que são 3, apenas uma de vocês trará uma criança viva ao mundo. As outras 2 perderam seus filhos no parto. As irmãs riram, mas logo o medo começou a tomar conta de seus corações. As 3 engravidaram ao mesmo tempo, e a sombra da maldição pairava sobre suas vidas. Desesperadas, Isabel, Carmen e Teresa decidiram que a única forma de quebrar a maldição era eliminar a sua origem. Elas emboscaram Dona Maria Pilar em uma noite sem lua, assassinando-a brutalmente e enterrando seu corpo na floresta. Acreditavam que isso garantiria a segurança de seus bebês, mas estavam enganadas. Depois do assassinato, estranhos fenômenos começaram a acontecer. As irmãs ouviam sussurros de vingança no vento, viam sombras nos cantos de suas casas e sentiram uma presença fria e maligna sempre por perto. As noites se tornaram insuportáveis, com pesadelos em que Dona Maria Pilar aparecia, assombrando-as com seu olhar de ódio. Isabel foi a primeira a sucumbir. Ela começou a ver o espírito de Maria Pilar em todos os lugares, atormentando-a sem descanso. Incapaz de suportar mais, Isabel se enforcou em seu quarto, deixando uma mensagem desesperada. Perdão, não aguento mais o tormento. Carmen, devastada pela perda de sua irmã, começou a sofrer da mesma maneira. As visões se intensificaram, os sussurros tornaram-se insuportáveis, até que uma noite ela foi encontrada morta, após ingerir uma grande quantidade de veneno. Suas últimas palavras, escritas tremulamente em um pedaço de papel, diziam: "Ela vem me buscar, não posso lutar mais." Teresa, a última das irmãs, estava agora sozinha. Grávida e aterrorizada, ela se trancou em sua casa, tentando se proteger da ira da velha senhora. Dona Maria Pilar parecia mais presente do que nunca, como se estivesse esperando o momento perfeito para terminar o que começou.
Teresa estava à beira da loucura quando chegou a hora de dar à luz. Naquela noite fatídica, a casa de Teresa estava silenciosa, mas cheia de uma tensão palpável. Durante o parto, que deveria ter sido um momento de alegria, o espírito de Maria Pilar apareceu mais uma vez. Teresa, exausta e atormentada, viu a figura espectral ao lado de seu leito, sorrindo com um prazer cruel. Surpreendentemente, o bebê nasceu vivo, mas Teresa, ao olhar nos olhos de seu filho, viu algo aterrador: os olhos de Maria Pilar. O espírito maligno havia se transferido para o corpo da criança, amaldiçoando a linhagem das irmãs para sempre. Desesperada e sem saída, Teresa gritou em agonia antes de cair morta de exaustão e terror. A maldição de Maria Pilar continuou através do bebê, que cresceu para se tornar um símbolo vivo da vingança e da maldade. O vilarejo de Torremanzanas nunca mais foi o mesmo, e a história das 3 irmãs e da velha senhora tornou-se uma advertência eterna sobre as consequências da crueldade e da vingança. Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!